cultura bíblica. E no vídeo de hoje eu quero tratar sobre um bom plano para se começar a ler o texto bíblico. Existem, na verdade, diversas maneiras de se começar. Você pode começar em Gênesis, pode começar em qualquer livro, ou, enfim, da sua própria escolha. Mas aqui no livro Texto Base que eu estou utilizando nesse canal, existe uma sugestão, e é essa sugestão que eu quero trazer no vídeo de hoje, então. Eu estou construindo essa playlist sobre cultura bíblica, ou seja, conhecimento básico aí sobre a Bíblia e tudo que envolve isso, que é este livro da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, recomendo este livro, super indico, Manual Bíblico SBB, muito bom. Esse livro é meu mesmo, eu comprei, essa é a segunda edição, inclusive. E, cara, é um livro excelente. É só o que eu tenho para dizer sobre este livro, é isto. Eu consegui comprar com desconto na época, na SBB aqui em Curitiba, porque na época eu era um estudante de teologia, não de nível superior, mas de nível médio, e aí isso me deu algum desconto lá na época. Bom, então vamos lá. Eu estou ainda na introdução, começando a estudar a Bíblia no iniciozinho aqui do livro, e eu estou no tópico lendo a Bíblia. E aí o texto diz o seguinte, olha só, um bom plano... Nossa vida encerra vários aspectos diferentes, e Deus se interessa por cada um deles. Por isso, geralmente não é uma boa ideia tentar ler a Bíblia direto de Gênesis até o fim. Então já começa por aí, se bem que eu já fiz isso muitas vezes. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia inteira, porque eu contava até uma certa altura, porque eu tive a minha fase que eu era muito interessado mesmo em ler a Bíblia, que eu acho que foi 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, nesse período aí. E eu li algumas vezes a Bíblia de forma completa. E eu sempre fiz dessa maneira, né? De Gênesis até o fim. É melhor, por exemplo, variar de vez em quando entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso, também já fiz isso, vale muito a pena. Um bom plano é começar com o Evangelho. Depois, o que é o Evangelho? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros e o Antigo Testamento, depende se é católico ou protestante, varia ali de 66 livros em diante. Depois de ler alguns salmos, depois uma das cartas mais curtas do Novo Testamento e depois um trecho de Gênesis, capítulos 1 a 11, por exemplo. Então ele está sugerindo aqui um plano de você diversificar, ou seja, aproveitar a variedade do texto bíblico, porque a Bíblia é um conjunto, é um livro que possui diversos livros, dos mais variados gêneros. Então tem livros ali que mostra apenas salmos, então de cantos, que são muito bonitos, né? Ou então mostra também, tem textos que são apenas de listas de genealogia, existem livros biográficos, existem livros só de leis, então são variados os gêneros textuais ali no caso. Então, um bom plano é começar com o Evangelho, que é um livro biográfico, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois ler alguns salmos, que é um texto poético. Então, salmo, então provérbio ou cantares. Depois depois uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. E aí é um outro gênero literário que é carta propriamente dita, que começa a partir de Romanos, né? Então, carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Efésios, como já mencionei, Filipenses também. Então, são cartas. Então, é um gênero textual do Novo Testamento. E depois um trecho de Gênesis, que já é um texto narrativo, descritivo lá do começo da Bíblia. Então essa é a sugestão que ele deixa aqui. E a pergunta que fica, que tipo de livro eu estou lendo? Para finalizar o vídeo de hoje. Não lemos um livro de história como lemos o manual de manutenção de um carro, que é um texto injuntivo. Da mesma forma, os vários tipos de livros bíblicos precisam de abordagens diferentes, porque são gêneros textuais diferentes. Quando leio o Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, faço uma pausa a cada frase, porque todas as palavras de Jesus são informações vitais nesse contexto. Quando leio o livro, que é um livro poético, de ensinamento e de sabedoria, o livro de Eclesiastes no Antigo Testamento, eu tenho uma abordagem mais descontraída e me divirto com sua maneira estranha de ver a natureza humana. Bom, então este foi o tema do vídeo de hoje. Que tipo de livro que eu estou lendo na Bíblia, e isso faz diferença porque cada livro é de um contexto, ou melhor, é de um gênero textual diferente. Veja que as pessoas se sentem muito mais empolgadas em ler Salmos, por exemplo, como é o meu caso, ou então ler biografias de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Provérbios, Eclesiastes, que eu acho que na maioria das pessoas elas preferem esse tipo, gostam mais de ler esse tipo de texto, do que, sei lá, ler primeiro Crônicas, ou então Juízes, ou então Juízes até que é legal, porque tem muitas narrativas, né? Ou livros que trazem muita genealogia, que são os livros mais chatos, entre aspas, da Bíblia. Beleza? No próximo vídeo eu quero tratar, tente de vez em quando ler trechos
mais longos de uma vez só, é uma segunda dica que fica por aqui, mas isso é no próximo vídeo. Valeu!